Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena, para uma pandemia, nosso tempo devocional no livro de Salmos. Estamos nos aproximando do fim desta longa caminhada, estamos no Salmo 119, o último da nossa série. Hoje nós vamos ver a partezinha, portanto estamos a vê-lo pedaço a pedaço deste acróstico. Hoje vamos ver a parte que diz respeito à letra do alfabeto hebraico, a letra P. Salmo 119, versículos 129 a 136. Em cada uma destas partes temos verificado que poderemos atribuir a elas uma bênção particular. E aqui, o Salmo todo tratando da Bíblia, da Palavra de Deus, da revelação de Deus, esta revelação dá sabedoria. Diz assim então, Salmo 119, do 129 ao 136. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Interessante que o primeiro versículo, 129, nos fala sobre a maravilha, sobre o extraordinário que é a revelação de Deus, a palavra do Senhor. Parece que nós temos alguma dificuldade em atribuir a qualidade no sentido de valor superior, de inteligência, por exemplo, tanto à Bíblia quanto ao Senhor Jesus, que são revelações máximas do nosso Deus. E não deveríamos ter esta dificuldade. Quando nós olhamos para a Bíblia, não há texto escrito na história da humanidade que se possa comparar. A riqueza do texto bíblico é extraordinária, seja no relato histórico, seja na poesia, seja no texto jurídico, seja no relato, sejam nas cartas, no seu sentido doutrinário quanto ético. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro único, porque é o único que é a revelação direta de Deus através do seu Espírito Santo. Nós deveríamos valorizar mais e falar sobre o quão excelsa é a palavra do Senhor, o quão extraordinária é a Bíblia. A Bíblia não é um livro antigo e incompreensível como as pessoas que não o conhecem gostam de falar. É um livro realmente único, extraordinário, é um livro vivo que, passado séculos e milénios, continua ativo, continua real, continua atual, e isto só por si é extraordinário. Os textos científicos que nós tanto valorizamos hoje em dia perdem a sua validade em muito poucos anos. Textos que foram escritos e que foram grande sucesso há uns anos atrás, hoje são ultrapassados, porque, no entretanto, a ciência revelou outras coisas que nós não sabíamos naquela altura, mas a palavra do Senhor continua viva e atual a cada momento. O Senhor Jesus respondia e agia de uma forma tão inteligente que é único. Nunca houve um ser que tenha vivido sobre este planeta com a sabedoria e a inteligência de Jesus, e será natural isto porque ele era Deus feito homem. E parece que às vezes temos alguma dificuldade em dizer isto, mas não deveríamos, e deveríamos nos alegrar, e nós deveríamos realmente salientar esta inteligência tanto da sua palavra quanto da revelação em Jesus. E esta inteligência que nós encontramos na palavra do Senhor, ela confere então sabedoria intelectual e prática àquele que se agarra a ela, àquele que a conhece verdadeiramente. A revelação das palavras esclarece, diz o versículo 130. A ideia de revelação aqui é a ideia de entrada. A palavra original dá a ideia de porta ou espaço onde nós entramos em algum lugar. E estamos a falar sobre a qualidade de vida superior e a sabedoria de Deus que nos permite viver esta vida, ela vem através da sua revelação. Nós percebemos que esta revelação tem etapas, qualquer uma delas confere bênção. Revelação no sentido original, em que Deus se revela, e se Ele não se revelasse, nós nunca chegaríamos lá. Revelação no sentido da interpretação da palavra, que é perfeitamente possível, nós temos acesso aos textos mais próximos do original que qualquer outro material antigo. Nós temos o conhecimento, tanto do contexto histórico quanto da linguagem que é utilizada, e nós podemos realmente entender aquilo que está aí descrito, porque mestres de grande qualidade o Senhor tem providenciado ao longo do tempo para nós entendermos a sua palavra. E por fim,
a aplicação prática daquilo que é a palavra do Senhor, que continua sendo atual e fácil. Não se trata de algo impossível de fazer, mas a aplicação da palavra era válida para quem a recebeu no original e para nós que vivemos hoje em dia. Qualquer uma destas fases da revelação do Senhor, ela confere bênção. Esta é a iluminação que o homem tanto busca. Vivemos na esteira daquilo que é chamado iluminismo. Não é novidade. Começou quando a serpente perguntou a Eva se não queria comer a fruta, porque ia ficar a conhecer tanto quanto Deus, seria iluminada. A verdadeira iluminação não vem de nós aceitarmos as propostas do inimigo, vem de nós conhecermos a palavra do Senhor. Passamos a ter anelo por ela. O versículo 131 pode não parecer, mas ele lembra-nos muito, por exemplo, o 42, em que o Salmo 42, o salmista diz como a corça, não é? Suspira pelas fontes de água. A ideia é exatamente a mesma aqui. Ele tem esta expectativa de buscar a palavra do Senhor, que é tão importante para ele, que torna-se tão natural quanto respirar. Ele diz, eu respiro a tua palavra. Assim como eu preciso de ar para viver, eu preciso da tua palavra para continuar a respirar. E esta palavra, ela não é apenas luz para o caminho, ela torna-se o próprio caminho. No versículo 133 ele diz, firma os meus passos na tua palavra. A palavra é caminho firme. Não somente ela é luz que pode nos ajudar a não cair em buracos, a não errar a nossa passada, a própria palavra torna-se o caminho seguro pelo qual nós andamos. Jesus se apresentou como o caminho e ele era a palavra tornada carne. Portanto, a palavra é o caminho de Deus para nós. Se nós queremos saber como andar com o Senhor de forma correta, como viver a nossa vida da maneira certa, é a palavra. Nós não precisamos tentar adivinhar, felizmente, graças a Deus. Não temos oráculos confusos e difíceis de interpretar, temos a palavra do Senhor na nossa mão com um material suficientemente claro que uma vida inteira não chega para nós estudarmos e conhecermos 100%. Próximo do fim deste trecho, nós encontramos uma ideia que vem da bênção sacerdotal, não é? Está lá em Números capítulo 6, a bênção dos sacerdotes, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esta é a ideia, faz resplandecer o rosto sobre o teu servo. A ideia de um monarca, quando o rei virava o rosto para alguém e sorria, isto significava que esta pessoa ia ter favor diante do rei. Sendo que os reis eram donos absolutos da vida e da morte, e eles tinham todas as riquezas daquela época. Quando um rei sorria para alguém, as coisas iam começar a melhorar. E a ideia aqui é esta, Senhor, tu que és Rei Supremo sobre o universo, tu que és Senhor de toda a humanidade e de toda a terra, sorri sobre mim, não é? Vira o teu rosto para mim e faz resplandecer o teu rosto sobre a minha vida. Sabendo de tudo isto, ele então, neste trecho, ele termina com aquela ênfase que já vimos em outras partes, que é a tristeza que ele tem por as pessoas não perceberem o valor da palavra de Deus. Tanta gente que anda por aí, sofrendo, em tristeza, em depressão, tentando resolver a sua vida através de coisas, tentando comprar ou mudar para que esta alteração aqui ou ali externa na sua vida possa lhe trazer satisfação sem conseguir encontrar satisfação na vida. Porque a satisfação não está nas coisas externas, está internamente. E internamente nós a encontramos através da palavra do Senhor viva em Jesus, escrita e revelada na Bíblia. E por isso ele diz, torrentes de água, não é a ideia de lamentações. Os meus olhos transformam-se em rios por causa daqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, em tempos de alteração de tudo aquilo que para nós parecia ser seguro, em tempos de alteração da vida que nós considerávamos normal, o quanto a palavra de Deus é valiosa para nós. A revelação do Senhor é iluminação para o nosso dia a dia. É chão seguro e firme. É aquilo que nos traz a inteligência prática, verdadeira e útil para nós podermos caminhar com segurança com o nosso Deus.